Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso encontro aqui na live da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de Santa Catarina. Convido vocês a compartilharem a página da Secretaria do Facebook e nos ajudar a divulgar esse trabalho. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes no caminho, quer homens, quer mulheres, conduzisse os presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E 3 dias ficou sem ver, e não comeu e nem bebeu nada. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram, dentro de um cesto, pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso.
Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e multiplicavam-se, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Esse texto de Atos 9, do 1 ao 31, relata a história de um dos mais influentes escritores do cristianismo, o apóstolo Paulo, que deixou para nós 13 epístolas, que consistem em uma das partes mais importantes do Novo Testamento. Por essa razão, Epístolas Paulinas é uma disciplina que compõe a matriz curricular do curso livre de teologia ministrado pelo Instituto Teológico Quadrangular. E para abordar esta disciplina estão conosco a pastora Ivanete Fátima de Góes, que é acadêmica da última fase de licenciatura em Ciências da Religião, concluinte de pós-graduação em Metodologia do Ensino Religioso e Educação Infantil, é diretora do ITQSC 013, co-pastora titular do Engenho Brau, da IQ Engenho Brau, na cidade de Chapecó, Santa Catarina. E a pastora Josimara Ferreira Porto Minuso, que é formada em magistério, tem licenciatura em séries iniciais e ensino fundamental, curso de formação ministerial infanto-juvenil ministrado pela MQTI, é a nossa diretora do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular e é co-pastora da IEQ Paraty, na cidade de Chapecó, estado de Santa Catarina. Quero aqui deixar o meu abraço a toda a região de Chapecó, lugar onde eu morei por 17 anos, na igreja sede eu trabalhei por 8 anos, ali na região, como secretariando o ITQ, a MQTI, o DBQ, o diaconato, foi um tempo muito bom, que Deus abençoou muito a minha vida. Um abraço, pastor Getúlio, pastora Ana, os pastores auxiliares aí da sede, todo o diaconato, professores, diretores, todo o povo da região de Chapecó. Em especial o pastor Douglas, né, que é o esposo da pastora Josimara, o pastor Ademar de Góes, que é o esposo da pastora Ivanete, que deve estar conseguindo entrar daqui uns minutinhos. Boa tarde, pastora Josimara, seja bem-vinda. Boa tarde, pastora Graça, tudo bem? Tá tudo certo. Fico honrada em estar com vocês nessa tarde e por ter me dado esse convite, né, de estar falando um pouquinho da palavra do Senhor a todos os ouvintes, né, que hoje, nesse tempo de pandemia aí, a gente tem aprendido um pouco mais a utilizar as mídias, né, bem mais do que das outras vezes, e eu estou aprendendo também, e eu tenho passado aqui para o pessoal aqui do DBQ, da região 625, do pastor Getúlio Gromowski, e eu agradeço a ele também essa oportunidade de estar coordenando aqui as igrejas. E como eu tenho falado para os pastores e para o pessoal que eu aqui montei um grupo para mim poder estar conversando com os diretores e aquelas igrejas também que ainda não estão cadastradas, né, porque nós temos que cadastrar todas as igrejas, assim, no sistema do SIGA para estar prestando relatório mensalmente, né, e cadastrei os pastores dessas igrejas, e a gente está todo o tempo, né, em contato pelo WhatsApp, porque hoje em dia é o que está funcionando mais, e a tecnologia hoje está bem avançada e disponibilizando a gente para estar conversando com pessoas que moram em toda parte do país e do mundo também, né? Então, é muito interessante. E essa história, a tua história, foi um aprendizado também. Aqui em Chapecó, no seu tempo, eu fico agradecida por te conhecer desse tempo. Quando nós chegamos aqui, você ainda estava com o DBQ, estava ali na luta, ensinando e nos ajudando em muitas coisas que a gente precisava ali, até no tempo que eu fiz então o MQTI,
Antes era um MQCC, né? Uhum. E a pastora Graça nos ajudou bastante, a nós, incentivando a fazer, a trabalhar com as crianças, e não só com as crianças, com os adolescentes e os adultos, porque quem faz o curso do MQTI e o próprio ITQ não é só para trabalhar numa determinada área, mas engloba tudo, né? E a igreja em si é global. Ela trabalha desde os pequenos até os mais grandes. E isso eu já venho de casa aprendendo que nós temos que estar ligados com Deus e sempre buscando mais e mais conhecimento da palavra, e é isso que eu tenho buscado. Eu aprendi desde casa, porque eu sou uma privilegiada, né? Eu posso dizer que eu sou privilegiada porque eu nasci num berço cristão. Berço cristão. Os meus pais evangélicos e antes mesmo de eu nascer, a história dos meus pais é bem bonita, bem interessante, porque hoje em dia você não vê mais disso. A gente está vendo muito o inverso, mas quando os meus pais se conheceram, quem ganhou a minha mãe para Jesus foi meu pai. E depois ele casou com ela. E hoje a gente tem que voltar às raízes. E é isso que eu tenho passado para os irmãos aqui do DBQ e até na escola bíblica da nossa igreja mesmo, aqui no Paraty, que nós temos que buscar as raízes, aprender como Jesus amou o mundo, como ele ensinou Paulo e Silas, até aprender, né, com a história de Paulo e Silas, que mesmo eles na dificuldade lá na prisão, eles cantavam, adoravam ao Senhor e tão fervoroso e não desistiram. Né, e isso é um aprendizado. E a Bíblia em si é o nosso manual do cristão. E essa frase eu sempre digo para os irmãos, a Bíblia Sagrada é o manual do cristão. É como ali você tira o teu aprendizado, você sabe como conduzir a tua vida para, no final da tua jornada, você ter certeza que vai estar na presença do Pai Celestial. E eu fico contente de ter essa oportunidade de estar trabalhando com a escola bíblica na região. E tenho me disponibilizado a todos os irmãos aqui, os diretores e os pastores, que precisar, a gente está aqui para ajudar. Porque quando eu fiz a faculdade a faculdade de magistério e depois eu fiz a faculdade, eu aprendi que o professor, ele é um incentivador, ele é um facilitador. Verdade. Motivador. E facilitador. Então, eu digo para eles, eu estou aqui para facilitar a vida de vocês e o que precisar, conte com a gente. Eu sei que a gente não tem tanta bagagem, assim, como a pastora Graça, às vezes eu falo para eles, mas o que a gente não souber... A pastora Graça não é nada, é Jesus que faz o que precisa. Mas Deus capacita, né, os escolhidos. Então, e até hoje, ele tem nos capacitado e eu tenho um exemplo a seguir, que é a senhora, né, que não desistiu e seguiu em frente, mesmo com um pouco de dificuldade, às vezes muita, persistiu. E tanto é que a escola bíblica, o ITQ aqui em Chapecó, está como está, porque teve alguém que põe a mão na massa. Não tem outra Chapecó palavra. tem uma história muito linda, né? Chapecó a pastora Ivanete já está conosco. Boa tarde, pastora Ivanete, seja bem-vinda. Boa tarde, pastora Graça, pastora Jucimara. Vamos nos perdoar aí pelos probleminhas técnicos, mas agora está tudo certo. Boa tarde. Entendível. O povo do Conselho, na sua pessoa, pastora, muito obrigada por nos convidar para fazer parte desse momento histórico, tanto da sua vida como da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Verdade. E nós nos sentimos privilegiadas, eu e a pastora Jucimara, né, de estar aqui junto com a senhora falando a respeito da educação desta região 625. Estou aqui representando a pessoa do pastor Getúlio,
que é o nosso presidente do ITQ, e eu acredito, assim, que vamos fazer o melhor possível para nos comunicar com a senhora aí e colocar aquilo que Deus colocou no nosso coração para, nesta tarde, estar discutindo esse tema tão importante que é Epístolas Paulinas. Verdade. Nós estávamos conversando, a pastora Josimara deu uma introdução da cidade de Chapecó, né? Para mim é um manancial de águas vivas. Tem até um hino que canta assim, né? Manancial de águas vivas que correm. Em Chapecó corre esse manancial de águas vivas. Aí a educação é muito forte, né? O pastor Gilmar foi diretor do ITQ por muitos anos, mais de 20, eu acho, não lembro agora com exatidão o tempo que ele ficou de diretor. A pastora Neuci Maziero, que é pastora aí, uma bênção, né, que também foi diretora, uma das primeiras. Então, é um lugar que está consolidado já, né? Pastor com certeza, pastor. Antes de nós entrarmos nas epístolas de Paulo, a senhora atuou em diversos campos do ministério, né? Foi funcionária do conselho, foi esposa de superintendente, foi para cá, foi para lá. Compartilhe um pouquinho conosco essa experiência. Então, pastora, nós começamos o nosso ministério no ano de 1993. E de lá para cá foi uma história assim bem longa, porque a nossa história ela tem assim um espelho também na vida de Paulo, se olhar pela palavra. Porque 9 cidades nós passamos como pastores, e aonde a gente passou, pôde fazer, assim, algo tremendo, maravilhoso, bonito, e a gente pode voltar nessas cidades de cabeça erguida, porque lá ficou nosso legado, a nossa marca do nosso ministério. Então, assim, cada cidade que nós passamos, lá Deus nos deu vitórias, mas sozinho a gente não fez nada, fez porque tinha pessoas do nosso lado. Tinha pessoas que nós honramos elas e elas nos honraram, o tempo que a gente permaneceu ali. Então, pastor, assim, ó, para mim, por tudo onde que eu passei, não me arrependo um minuto. Por quê? Porque a gente pôde fazer algo maravilhoso para o Ministério Quadrangular. Então, agora, em agosto do ano que vem, vai fechar 30 anos de ministério. Eu e o pastor Ademar, sem ele na minha vida não sou nada, e eu acredito que ele também, sem mim não é nada. Não. Mas, primeiro de tudo, Deus na nossa vida. Verdade. Nós passamos muitos momentos, né, juntos aí em Chapecó. A pastora Josimara teve momentos alegres, também teve momentos muito difíceis na vida dela, né, quando ela perdeu o pai, o pastor Osmar, depois o irmão, e a gente estava ali junto, né, nós éramos colegas de ministério, amigos mais chegados do que irmãos, né, a gente se olhava na igreja e sabia o que um sabia o que o outro precisava, e alcançava. Já conhecia cada caminhar da pessoa, tanta comunhão que a gente tinha. O pastor Getúlio a gente conhecia pelo andar, né? Isso o andar dele a gente já conhecia como é que ele estava. Tanto, pastora, que nós... grandemente aí. Tanto que nós aqui em Chapecó é a terceira igreja que a gente volta a assumir. Mas, na verdade, nós ficamos assim, ó, no Borma, eu, como pastora titular, tive esse privilégio de ser pastora titular da igreja do Borma e também da terceira igreja de Joaçaba. Então, isso aí para mim foi assim um exemplo maravilhoso, porque você falar do pastor é uma coisa, agora você está lá na liderança, de cabeça naquela igreja, e ter que fazer a obra acontecer, não é fácil. Então, quem tem seu pastor, sua pastora, quem quer ser pastor um dia, ore muito por eles, porque a luta é grande. Mas o que eu deixo, pastor, assim, ó, nunca desista. Passa porque passar, não desista, porque lá na frente está a tua vitória. Não é só verdade. Hoje. É verdade. Então, depois, nesse nosso retorno para cá, agora faz 5 anos, já fez que a gente está em Chapecó, o meu 3º ano aqui do ITQ, isso foi para mim, assim, um aprendizado muito grande na minha vida, porque nunca imaginei de estar aqui. Quem sabe muitas pessoas sonharam, um dia eu quero estar lá. Eu nem sonho tinha, mas Deus sabia o que ia acontecer. Verdade. E aqui hoje eu estou. Estou de diretora até o dia que Deus quiser. A mesma coisa eu digo, eu nunca fui diretora regional do DBQ, nem diretora do ITQ aí em Chapecó, e nem da MQT até eu fui 1 ano.
Mas eu estava ali articulando todas as coisas, porque o pastor Gilmar trabalhava, a Lori trabalhava, eu ficava ali, né, foi numa época de implantação da parte administrativa mais, né, mais acirrada, então precisava, e foi feito um trabalho de base, né, que vocês estão dando continuidade para honra e glória do Senhor. Então, pastora, aqui é o que é esse ITQ por causa das pessoas primeiras que passaram. Como a pastora falou, o pastor Gilmar, um homem íntegro, reto, honesto, está aqui até hoje, é o meu braço direito. É professor. É uma bênção para esse ITQ, é professor. Então, assim, vários professores têm aqui, pessoas abençoadíssimas. Pastor Raul, pessoas né, que fica o dia veste a camisa. O pastor Raul voltou a dar aula no ITQ, tá uma bênção, pastor, aqui. É uma bênção o testemunho dele aqui. Então, pastor, assim, ó, eu me sinto honrada e feliz por estar aqui, fazer parte desta história do ITQ, hoje aqui de Chapecó. É verdade. É verdade. Eu também. A minha história começou aí. A minha história ministerial. Isso. Eu agradeço por isso que todos tá aí forte. Dias, todos os dias pelas pessoas que me deram aula. A pastora Janda, hoje é pastora, na época ela era só professora. Eu sempre chamo ela de prof-pastora, que me ensinou a paixão por evangelho quadrangular, né? A forma que ela dava aula fez a gente se apaixonar pela disciplina e pela igreja. Com certeza. E hoje, pastora, nós vamos falar um pouquinho das cartas de Paulo, né? Na verdade, de Paulo, o que o Paulo significa para nós como testemunho, né? Cristão. Então, pastor, a gente olhando aqui pelas epístolas paulinas e todas essas cartas que Paulo escreveu, eu olhando aqui desde Romanos até o livro de Filemão, tem um grande exemplo para a nossa vida. Se nós olhássemos para a palavra de Deus e se espelhasse aqui, seria um pastor nota 1000, não só nota 10. Um verdadeiro evangelista, como foi Paulo, viajando nas suas viagens, sofrendo o que sofreu, mas não entregou a batalha. E mesmo lá nas dificuldades que ele estava, na prisão, no momento difícil da vida dele, ele continuou escrevendo. Muitas vezes uma pessoa, um ser humano de agora, hoje, com toda essa liberdade, todas essas coisas boas que tem em torno de nós, que no tempo passado não tinha. Era muito difícil. Pensa Paulo escrever uma carta e querer enviar lá para Coríntios. Até quando ia chegar essa carta? Quanto tempo demorou? Quanto tempo aquele povo esperou para receber uma notícia? Hoje é questão de milésimo de segundo, a notícia está lá. Um clique você foi. Então, pastora, eu acredito assim, ó, que Paulo nos deixou um exemplo muito grande. Muito mesmo. E se nós se espelhar nele, a vitória é certa, a vitória é grande. Se os alunos do ITQ colocarem em prática tudo aqui que eles aprendem pelos professores que estão aqui, eu tenho certeza que serão pastores diferentes no futuro. Porque muitos não terminam, pastor, o terceiro ano. Nem chegam a passar a aprender sobre as cartas de Paulo. Verdade. Não tem as disciplinas do segundo, né? Não tem as disciplinas do segundo, não tem do terceiro, então eles não saem formados como precisa. Aí, então, eu olho para Paulo e penso, quantos Paulos precisaria aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso município, no Brasil, no mundo, para ganhar de vez as pessoas para Cristo. Porque às vezes as pessoas não fazem o que precisa ser feito. Por quê? Porque lhe falta conhecimento, falta entendimento. Verdade. Paulo exortava, era amoroso, o povo não arredava o pé dele, amava receber uma carta dele, obedecia quando ele dizia, deixa disso, faça assim, faça deste jeito, o povo obedecia. Hoje, se conforme falar, eles não obedecem. Mas por quê? Porque falta Paulos aí para fazer o evangelho acontecer, pastora. Então, eu olho para a palavra de Deus e vejo o quanto necessita ainda mais de estudo para o nosso povo. Verdade. Pastora Josimara. Em Atos, capítulo 15, versículo 3, diz para nós, no capítulo 35, desculpa, Atos, capítulo 15, versículo 35, diz que Paulo e Barnabé ficaram em Antíoco ensinando e pregando com muitos outros a palavra de Deus. E a gente pode tomar, por exemplo, que não é só um
o ensino, a palavra, não está restrita a uma só pessoa. Pode abranger todos da igreja. Não importa se você tem um título, né, de professor, de pastor, né, você pode fazer e falar, sim, da palavra de Deus. Dar, sim, exemplos, como já citado, de Paulo e Silas, na prisão, né, que eles não desistiram. Não desistiram. Então, não desista quando as lutas vier, não desista. Venha a tempestade que vier, seja que nem a palmeira, que entorna muitas vezes, mas não quebra. A tempestade passa e você fica de pé novamente. A minha vida é assim. Eu acho que eu sou uma palmeira. Eu acho que sabe que quando no início da pandemia, pastora, quando eu trabalhava aí, o pastor Getúlio me chamava de Pedro às vezes, ele dizia que eu parecia com Pedro. Mas no início da pandemia, quando tudo parou, né, eu falei, Deus, eu sei que eu pareço com Pedro, mas eu preciso que o Senhor me dê a unção de Paulo agora, porque Paulo estava na prisão e ele orientava, e ele ensinava, eu preciso fazer isso. Me dê estratégias, e aí foi surgindo as coisas, né? Ele estava preso em casa e tinha que tocar tudo. Então, a gente acabou não parando de dar aula, né? Entramos nas aulas online e estamos aí finalizando o ano, né? Isso. Nós precisamos de desafios de vez em quando para vencer os nossos limites. E como a gente acaba se acomodando na nossa zona de conforto, Deus às vezes permite, né? Umas tempestades com Jesus dormindo ali no barco, que é para a gente... Meu Deus... chamar por ele, né? Muitas vezes a gente tem que se prostrar e dizer, Senhor, e agora? Me ajude. Eu sou pequena, eu não sei todas as coisas, mas o Senhor vê e sabe todas as coisas, e eu estou na tua mão, na tua presença, pedindo ajuda. E ele nos ajuda, ele provê tudo que nós precisamos, ele que provê. Isso aí. Ele dá previsão. Ele diz, ora, busca. Uma certa vez, a minha mãe, a citar um exemplo, numa situação que nós estávamos uma situação bem complicadinha, e a minha mãe disse assim, filha, ore ao Senhor. Eu era pequena, mas eu lembro disso. E eu orei, eu e meus irmãos oramos, e na mesma hora, Deus mandou provisão. Deus mandou provisão. Bateu na porta da nossa casa, e a pessoa disse assim, eu não conheço vocês, mas me mandaram entregar aqui. E eu tenho que deixar aqui. Eu até tentei ir embora e levar embora comigo o que eu tinha comprado, mas eu não consegui. Porque era para mim entregar aqui. Uma voz me mandava entregar aqui. A voz que falou com Paulo, lá na estrada de Damasco. A voz me mandou. E a pessoa nem era um convertido. Cristã. Então, e a palavra diz, né, que os corvos trabalham ao seu favor. Os corvos. Então, não existe dificuldade que o Senhor não ache a solução, que o Senhor não nos dê a solução. Ele dá a solução. É só nós respirar fundo, né? Como eu digo para o pessoal aqui, respira fundo e busque a presença do Pai e confia nele. Ele é o Deus provedor. Então, só confia a tua vida. E na medida que você confia a tua vida, é a medida que ele vai usar, que ele vai te abençoar. Se é 100%, glória a Deus. Mas se é menos porção, que você vai ser abençoado. Então, quanto mais você se entrega, mais abençoado e usado você vai ser nas mãos do Senhor. E como foi a história deles, né? De muitos outros também, que a Bíblia está repleta de ensinamentos e histórias de homens e mulheres que foram corajosos, tiveram sim medo, mas superaram o seu medo confiando em Deus, acreditando no Senhor a quem eles serviam. E é um ensinamento para nós isso. Eles nos deixaram exemplo e é para nós seguir e ser abençoado também. E hoje, mesmo em tempo de pandemia,
o Senhor tem abençoado seu povo, tem prosperado muitos. E nós temos tido testemunhos de pessoas que antes da pandemia tinham uma situação. Agora, eles estão bem melhor. A bênção do Senhor chegou na casa. Sem contar as vitórias, né, que Deus tem dado. O pastor Max, essa semana, saiu aí depois de 32 dias internado, e ontem ele já estava mandando mensagem agradecendo, né, a intercessão, querido. Um abraço, pastor Max. Pastor Max e a pastora Sandra são um dos corações mais puros que eu conheço. Pessoas que exalam amor. Um exemplo do mover do que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa quando ela é temente e quando ela confia em Deus, né? O Senhor pode, como o pastor Douglas costuma dizer no culto, o Senhor muitas vezes não livra a pessoa do problema, mas livra a pessoa no problema. E foi verdade. Sim, como ele fez com Daniel, né? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, o que ele fazia com o pessoal na igreja primitiva, no Antigo Testamento, ele faz conosco hoje. Nós é que demoramos para entender o agir de Deus nas nossas vidas, né? E a pastora Ivanete a senhora pontuou algo, pastora Ivanete, bem importante, da preparação, né, das pessoas que vão estar à frente das igrejas daqui a um tempo. Não é só o primeiro ano, porque ali está só uma basezinha, uma pinceladinha. Ontem nós iniciamos a semana de ensino teológico, né? Semana Nacional de Ensino Teológico e Bíblico Teológico, e a gente vê nos alunos do primeiro ano o anseio deles por conhecer mais, porque eles sabem que aquilo é só um começo, né? As disciplinas bíblicas que embasam, que fortalecem, que enriquecem os nossos músculos da fé, estão no segundo ano. E daí tem as de aconselhamento, mais históricas no terceiro, que é uma necessidade para quem vai, né, ministrar a palavra. Só que geralmente, pastora Graça, esses alunos, eles vêm com um pensamento, não, eu fazendo o primeiro tá bom, porque eu vou pegar uma credencial, eu posso até ir lá, eu vou receber uma oportunidade para mim ser pastor, e deu. Mas eu acredito assim que eles vão aí, não completo da sabedoria que precisava ter pela palavra. Porque até aqui, olhando para as epístolas de novo, paulinas, elas se assemelham. Uma palavra semelha com a outra, uma corresponde à outra, elas andavam em sincronia. E se nós, como pastor, hoje líder, ou um aluno que venha, um dia quer ser líder, não andar em sincronia com a palavra, como ele vai ser lá na frente? Não tem jeito. Pastora, o verdadeiro líder é aquele que consegue liderar a sua própria vida. Então, esse conteúdo é saudável para a gente corrigir a nossa vida diante de Deus, né? Poder se despir diante de Deus com o conhecimento olhar para dentro bíblico da gente e doutrinar nós mesmos, que às vezes é o que falta. Doutrinar eu mesmo, que às vezes não consigo. Então, eu tenho que doutrinar. A pessoa mais difícil para ser doutrinada sou eu. Sou eu mesma. Eu mesmo, e é eles mesmo. Eu coloco para eles, não pare por aí, continue. Mas às vezes, né, não é isso para mim, não é isso que eu queria. E se for, vai uma pessoa para o ministério que não está bem qualificada, se for só com o primeiro ano. E com os 3 anos, eu acredito que ele está preparado. Vai vir a luta, ele vai ser a palmeira que a pastora citou. Vai ficar de pé, porque ele vai saber como resolver aquele problema, aquela situação. Nós olhamos para Paulo resolvia, ele não deixava para os outros. Eu faço, mesmo é eu que mato no peito. Orientava. É eu que mato no peito a situação. Né? Exortava. Isso. Você tinha que falar as coisas, ele falava, não deixava para outro falar. Mesmo sendo escrito. E às vezes não tem nem escrito o que é para fazer, né? O mesmo escrevendo a pessoa não dá valor. Então, pastora, nós estamos vivendo num tempo complicado. Eu acredito que Jesus está próximo para voltar. Verdade. Porque aquele tempo, nós de 30 anos de ministério, agora 30 anos de pastoreio. E depois mais 2 de que se convertemos. Então, assim, é Deus na nossa vida, não é outra coisa. Por que estamos aqui? É Deus. A base que vocês tiveram, eu sempre digo para o missionário, aqueles que tinham o culto de ensino bíblico com ele, né? Bíblico, era bíblico,
na quinta-feira, que chegavam atrasados, Isso. ele mesmo conta que ele fechava a porta e não deixava entrar, tinha que explicar para ele por que tinha que ser atrasado. Fazer Essas campanhas de pessoas são as oração. colunas que estão segurando a igreja. Campanha Né, de oração hoje. pelas madrugadas, andando a pé, que não tinha carro como hoje. Uhum. Né? Foi um tempo assim de sacrifício, mas valeu a pena, foi a nossa base, por isso que estamos aqui. Eu acho que é isso que nós precisamos retomar, o ensino bíblico, porque o ITQ ele já vai pegar a visão, não tem nem base bíblica, ela vai para o ITQ, vários me dizem, pastor, eu vim aqui, eu vou desistir, porque eu vim aqui para aprender a Bíblia. E o primeiro ano não tem nenhuma disciplina bíblica praticamente, né? Não, a Bíblia é do segundo em diante. Então, eles não têm preparo suficiente para entender a visão teológica, né? Isso, então, quando eu fui, logo que eu me batizei, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever, foi me matricular no ITQ. Não, no ITQ. No Aí ITQ. a missionária Dionísia Lovisotto que me chamou e disse, não, filha, o que tu conhece da Bíblia? Eu leio Salmos, eu sei decor. Não, no mínimo, eu nunca vou esquecer da expressão dela. No mínimo, 2 anos de escola bíblica, no mínimo. E eu fui para a escola bíblica, depois para o ITQ, aí vim para Chapecó, continuei na escola bíblica, porque eu pensei, não tenho nenhum certificado, nem como é que eu vou comprovar que fiz, né? Fazer mais 2. Daí mais os 3 do ITQ e assim por diante. Valeu a pena, pastora. Hoje a senhora está onde está porque é merecedora. A base se preparou para estar aí, né? A base está aí. Isso. Uma base bem fundamentada na Bíblia. Passar que a base é participar das escolas bíblicas, saber, conhecer a história da nossa igreja também, porque hoje o que a gente percebe é que a maioria das pessoas que estão na igreja, dentro de uma igreja, não sabe a simbologia da igreja, não sabe das cores, não entende nada, né, da história da fundadora e nem a história da quadrangular em si. Então, é isso que todos os materiais que chegam a mim pela pastora Graça ou em outros meios, eu tento passar para o pessoal aqui, para eles estar passando para os alunos da escola bíblica, para ter esse conhecimento, que é tão emocionante, é tão gostoso você chegar a ouvir alguém dizer assim, não, mas o irmão fulano, ciclano, me contou que a igreja tem uma história linda, que a Aimee foi a fundadora da igreja quadrangular e que ela teve uma visão sobre a quadrangular, e conta, assim, com motivação, com gosto, e isso nos deixa contente, porque vê que o nosso trabalho não tem sido em vão, né? Verdade. Quando hoje você ensina a palavra do Senhor para uma criança, no caso, aí você perde o contato com essa pessoa, e 20 anos depois você reencontra com ela e ela diz assim, sabe aquela história que você me contou? Hoje eu conto para os meus alunos da escola bíblica. Isso é tão gratificante, porque a sementinha que você plantou lá no início, no coraçãozinho dela, quando pequena, hoje está dando frutos. E isso é gratificante quando a gente ouve. E quando alguém diz assim, não, eu fiz a escola bíblica e agora eu estou fazendo ITQ, estou aprendendo a palavra do Senhor. A minha ideia, muitas vezes as pessoas fazem o ITQ não porque querem sair formado pastor, né, com um título de pastor, credenciado, ministério, ou aspirante, ou assim vai, mas não, eles querem conhecer mais a palavra, né, ter um conhecimento teológico da palavra do Senhor, que muitos não têm esse interesse. Hoje em dia a gente vê muito disso, e eu procuro incentivar o pessoal das igrejas com quem eu falo, e por mais desmotivado que alguns pastores, às vezes, chegam até nós conversar, às vezes nem é da nossa região, mas eu digo para eles, não desista, o Senhor não desistiu de nós, tanto não desistiu, que Ele mandou o Filho dele para morrer por essa humanidade, para dar a oportunidade de todos de ser salvo, de tomar a decisão, de dizer, não, eu quero servir a Cristo, eu quero ser salvo, porque a decisão
é de cada um. Eu posso interceder, posso falar com as pessoas, posso falar da palavra do Senhor, posso orar por ela, mas ela tem que fazer a parte dela. Ela tem que fazer a parte dela. Mas eu não sou de ser omisso e fazer a minha parte. A minha parte eu estou fazendo, que é falar do amor do Senhor, que é um amor grandioso, e ele é tão misericordioso, que quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais você aprende, mais você começa a se questionar. Se renova, né? Isso, e se questionar. Nossa, ele poderia ter feito isso, mas ele esperou no Senhor, ele confiou no Senhor. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que, depois de um culto que nós tivemos aqui, o pastor trouxe uma palavra, não é das epístolas, mas é uma palavra sobre a história de Jó. E ele expôs que Jó não era um doutor, não era uma pessoa importante, né? Não tinha um título, mas ele era homem reto, era um homem que se afastava do mal, né? E ele por mais que ele temesse a Deus, buscasse estar na conformidade da palavra, ele sofreu, enfrentou lutas, mas ele enfrentou lutas por permissão do Senhor, porque o Senhor permitiu, não para matá-lo, não para afligi-lo, mas para fortalecer, para dizer, olha, esse é o meu filho, e ele está comigo, e eu posso prová-lo que ele vai permanecer firme comigo, ele não vai se desviar do meu caminho, caminho, porque o caminho do Senhor é um só, né? É só um, só existe um caminho, o caminho estreito, não é o caminho largo. E olha como Deus é bom, foi tão bom com a vida de Jó, que deu tudo em dobro, tudo em dobro. E como Deus foi misericordioso com a mulher de Jó. Com a mulher de Jó. Era uma ateia, né? Uma descrente. Tem um detalhe, né? A gente vê que Deus restituiu na vida de Jó tudo. Restituiu os filhos, os bens materiais, tudo em dobro. Mas detalhe, ele não fala que Jó casou de novo, ou aconteceu outra coisa, ou ele desistiu da mulher. Não relata isso. Eu não sei se vocês acharam algum contexto que diga que ele mudou de mulher, mas porque Jó ficou firme. Ficou firme e não desistiu de mulher, né? O que hoje em dia a gente vê que qualquer coisinha a turma estão se largando, se deixando, se divorciando. Não existe mais aquela firmeza, não. É na saúde, é na doença. É na saúde e na doença, na felicidade e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Se é na riqueza, beleza, se é na pobreza, tchauzinho, né? E Jó não. E a mulher de Jó Deus foi muito misericordioso com ela, porque fez ela gerar mais 10 filhos. E usufruir da bênção do Senhor junto com o marido. Porque Jó foi próspero e ela usufruiu dessa bênção também. Então, eu vejo que Deus é muito maravilhoso e é misericordioso, por mais que muitas pessoas se desviem da presença dele, mas se haver aquele arrependimento e retornar ao Senhor, pedir o perdão dele, ele tem misericórdia. Quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Exatamente. Pastora, pegando o gancho que a senhora falou de fazer o ITQ para aprender, ou fazer a escola bíblica para aprender, eu fui uma dessas pessoas. Eu nunca me imaginei com o microfone na mão ou no altar pregando, porque eu sempre gostei de me relacionar com as pessoas, e eu trabalhava num lugar onde tinha bastante pessoas sofridas que precisavam de palavra, que me procuravam, né, durante o trabalho. Eu trabalhava fora, 2 turnos, às vezes, e precisavam de palavra, e eu pensei, meu Deus, como que eu vou ajudar essas pessoas? A única coisa é crescer na sua presença, para poder mostrar o Senhor para elas, né, mostrar o caminho, e foi por isso que eu fui fazer o ITQ, porque eu queria aprender para ajudar quem estava do meu lado, eu não queria subir para lugar nenhum, é Deus que me trouxe aqui, ele que tem uma palavra de incentivo, né, uma palavra que incentive aquele que está caindo, aquele que está deprimido.
É na palavra de Deus. Nem todas as pessoas que vão passar por mim vão aceitar Jesus, vão seguir o caminho de Cristo, mas todas as pessoas que passarem por mim precisam ouvir de Cristo de mim e ver Ele na minha vida. Então, é isso que a gente precisa repensar, refletir, senão a gente vai continuar com as escolas bíblicas vazias, com os ITQs vazios e com pessoas só que querem a credencial para depois até largar no meio do caminho, né? Nem dão seguimento no ministério. Porque não tem uma base, né, sólida, né? Porque precisa, o objetivo, né, o propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? O que eu preciso fazer? Nós estamos no mês de outubro, mês que vem a gente já vai abrir as matrículas para o ano letivo de 2021, porque as aulas começam em fevereiro, né? E às vezes a gente ainda tem que ficar ajustando o calendário, porque as pessoas vão empurrando, eu quero, pastor, ano que vem eu quero fazer, mas deixa para procurar lá em março. Não, queridos, é um curso com uma grade, com um calendário para ser seguido, né? Então, precisa seguir as diretrizes para ser abençoado, né? Davi disse que não daria a Deus nada que não lhe custasse nada, algo que não lhe custasse nada. Então, não adianta fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, né? Eu preciso fazer bem feito, porque para mim é em mim que eu estou plantando, é na minha própria vida que vem o retorno. Então, né? Pastora, aqui no nosso ITQ, em tempo de pandemia, tempo difícil, eu acredito que foi o estado inteiro, não foi só aqui. Nós voltamos com as aulas com todos os cuidados, os irmãos estão amando, disseram, nós nunca precisava ter parado, nunca, porque eles estão todos aqui sadios. Eu dizia, se você está com gripe, você fica em casa, não venha, se tem alguém na tua casa com gripe, não venha. Então, eles estão aqui felizes, sadios, os que sobraram, porque naquele 1 mês e meio que ficamos parados, foi muita gente desistiu. Uma desgraça para o nosso ITQ, porque muitos desistiram, as pessoas não estão acostumadas a estudar EAD. Então, assim, pastora, hoje podemos dizer que estamos aqui felizes, porque o que estão aqui, estão assim felizes, abençoados, dizendo valeu a pena ter voltado. E aí, então, para o ano que vem, como a senhora falou aí, já estamos planejando aqui, pensando o que é que vamos fazer para resgatar esses alunos que saíram no mês de março, abril, e começar outros novos, né? Porque eu tenho saudade do primeiro ano que eu estava aqui, tinha 90 alunos aqui nesse ITQ. E daí muitos vieram naquela onda, não, é o último ano do primeiro ano, eu quero fazer o primeiro ano. E saber que não é isso, o ITQ continua, primeiro, segundo, terceiro. Então, assim, é bem, hoje, nesse tempo de online, como a facilidade que a gente tem para estar conversando aqui, a gente tem debatido, conversado com os alunos, procurado encontrar eles aonde estão, e a peteca não tem caído, mas muitos não têm voltado também. É isso aí. Nós precisamos de desafios para vencer os nossos limites, né? Então, tem muita gente que não é que desistiu porque não sabe o EAD, é porque não está acostumado com a ferramenta, mas, queridos, se familiarize com a ferramenta, porque ela veio para te abençoar. Ela veio, superar os nossos limites, né? Superar os nossos limites. Ontem nós começamos a nossa semana online, então os alunos de casa, com a família assistindo, vendo o trabalho deles, uma comunhão muito bonita, é recompensador. Com certeza, é verdade. Muito gratificante. É só a gente vencer os nossos medos. Só que a gente, muitas vezes, pastora, olhando, voltando lá para Paulo, porque hoje nós estamos comentando bastante dele, se olhar aqui, Paulo foi um exemplo momentâneo, ele disse que passou por muitas tribulações, né? Hoje as pessoas não querem passar tribulações, hoje eles querem tudo facilidade. Paulo aqui, ele foi preso, Paulo foi apedrejado, Paulo foi, aqui diz que foi severamente açoitado, sofreu 3 naufrágios, quem que vai querer sofrer isso? Quem que vai querer ser açoitado? Hoje as pessoas querem coisa boa, tem que ser só melzinho no pão, nada mais do que isso. Então, hoje está difícil, pastora, mas eu acredito que nós vamos conseguir vencer, por mais que ninguém queira ser como Paulo. Foi perseguido. Quem quer ser perseguido hoje? As pessoas não querem. Ninguém quer. Então, pastor, eu acredito assim, que nós vamos vencer como Paulo venceu. Todas as áreas da nossa vida, seja o que for ela, nós vamos vencer. De um jeito ou de outro, Deus nos dá a vitória. Se deu para mim, se deu para mim até aqui,
como diretora do ITQ, que quando comecei aqui eu disse, Senhor, o que eu vou fazer? Nunca imaginei isso. Hoje posso dizer assim que eu já estou chegando nos 80%. Falta ainda para estar perfeita, porque perfeito só Jesus, né? Mas eu acredito assim que nós vamos vencer cada dia mais. Se abraçar com a pastora Jucimara aqui, fazer essa Secretaria de Educação da nossa região, crescer, pastora, crescer. Tem uma estrutura física. Mesmo, a nossa alegria vai ser ver os pastores dizendo, ó, na minha igreja tem escola bíblica, na minha igreja tem um aluno lá estudando no ITQ, na minha igreja tem pessoas qualificadas para trabalhar, me auxiliar, me ajudar. Essa vai ser a nossa alegria, a nossa recompensa, não é outra coisa. A união, né? A união faz a diferença. Né? Exatamente. O pastor Getúlio está aqui acompanhando. Vários pastores de Chapecó estão acompanhando. O pastor Getúlio está ali também. Um abraço, pastor Getúlio. É uma bênção. Uma bênção nas nossas vidas. É verdade. Isso tem aí. nos incentivado e na nossa história aí, que a Graça conhece um pouquinho, o pastor Getúlio tem sido uma bênção. E não é gavar nosso superintendente, mas eu não conheci nenhum superintendente que nós pudéssemos comparar com um pai de verdade. Porque tem coisas que o pastor Getúlio faz que muitas outras superintendências não têm essa sorte. Outros pastores, né, de outras superintendências não têm essa sorte de ter um superintendente como ele, que apoia, que incentiva, que traz novidades para os pastores, para a sua região, motivando em todas as áreas, tanto nas missões, tanto no DBQ, no ITQ, no geral. Ele tem motivado, é um pastor motivador. Então, com certeza, a gente um pai. Tem que ser grato mesmo pelas oportunidades e orar. Uma coisa que a gente precisa fazer mesmo é nos prostrar ao Senhor, estar sempre em oração, pedindo a graça, pedindo a proteção e pedindo orientação a Ele, né? Sabedoria e prudência para a gente saber agir na hora certa, como e quando, né? Verdade. E uma coisa que a gente costuma dizer, muitas pessoas começam a questionar, às vezes, o porquê das coisas. Não questione o que Deus faz na tua vida. Só agradeça porque Ele tem aberto as portas, Ele tem cuidado da tua vida. Ele sabe que pensamentos têm a nosso respeito, né? Exatamente. E os pensamentos do Senhor são maiores do que da gente. Então, a gente pensa... Com certeza. A gente quer uma coisa, mas o Senhor nos leva a outro patamar. A um patamar mais gratificante. E bênçãos, e a palavra de Deus está repleta disso, de exemplos de pessoas que perseveraram e foram abençoadas, foram vitoriosas. Amém. Pastora Josimar, as suas despedidas, nós já estamos a 2 minutinhos, eu não posso entrar, o missionário já está entrando no ar ali. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, com todos, nessa tarde, e agradecer as oportunidades, pastor Getúlio, a pastora Graça, dizer para a pastora Ivônia em rede, que pode contar conosco no que eu puder estar ajudando, estamos juntos, a pastora Graça também, o pastor Getúlio sabe que pode contar com a gente, né, na medida do possível que a gente puder estar fazendo, a gente faz, e agradecer também, porque o meu pastor, né, o pastor do Paraty também tem apoiado, né, nos apoiado com relação à educação aqui na igreja e na região, que se não fosse ele também dar esse suporte, eu não conseguiria sozinha. Deus abençoe. Fazem 24 anos que sou casada, né, com o pastor Douglas, que o Senhor tenha abençoado a vida dele, de estar comigo, por mais dificuldades e coisas, né, em todas as áreas que a gente passou, mas nós estamos firmes, o Senhor tem nos deixado firme e gratos, somos gratos a Ele sempre. Sempre a gratidão tem que haver no meio dos cristãos, e um ajudando o outro sempre. Obrigada, pastores, obrigada por tudo, e continue contando conosco. Amém. Pastora Ivanete, sua mensagem final, suas despedidas.
Então, pastora, na pessoa do nosso presidente, pastor Getúlio, aqui do ITQ, eu quero agradecer a oportunidade, pastora, Deus abençoe a senhora, seu ministério, todo o conselho, por nos abrir essa porta, e a gente conseguir colocar, expor aqui, contar de como é que está a nossa região 625, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos, foi um prazer participar com vocês, Deus abençoe a pastora Jucimara, conte conosco para nós nos abraçar e fazer crescer a área da educação na nossa região, na nossa grande Chapecó, em nome de Jesus. É Deus o controle, né, pastores? Pastora Josimara, pastora Ivanete, dei um abraço aí no pastor Gilmar, nos demais professores, nos pastores, no pastor Getúlio, na pastora Ana. Deus abençoe e muito obrigada pela cooperação de vocês. Queridos, hoje nós abordamos as epístolas paulinas, cartas que Paulo escreveu confrontando, orientando, encorajando as igrejas da sua época. Vimos que Paulo foi comprometido, espiritual, amoroso, exemplo, e que nós podemos aplicar em nossas vidas e nas nossas ações ministeriais, que a gente consiga ter essa sensibilidade. Convido vocês a se inscreverem no canal do YouTube da Secretaria, lá estão todas as lives salvas lá. Nossa próxima live será dia 17, sábado, às 17 horas, com o Dr. Albert Friesen. O Dr. Albert esteve em Ceará esse final de semana, fez um trabalho lindo ali com o pastor Nelson. E eu quero convidar todos os apaixonados pela educação a participarem sábado, às 19h30, da nossa Semana de Educação Bíblica Teológica. Estará conosco o pastor Eduardo Medeiros, e o tema será Modernidade Líquida e os Desafios da Igreja. Até sábado. Deus abençoe. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe.